Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Ribeiro, sou neuropsicopedagoga clínica e trabalho com pessoas com autismo há mais de 10 anos. E no vídeo de hoje eu quero trazer um tema que foi sugerido por duas pessoas que seguem o meu canal, que é a Gabriela Bonadiman, acho que eu falei certo, né, Gabriela? E a Karina. Elas pediram para que eu falasse sobre autismo na adolescência e na vida adulta. Esse vídeo em particular eu vou falar sobre autismo na adolescência, né? E em outro vídeo a gente pode estar falando sobre autismo em pessoas adultas. A adolescência é um período bem turbulento, um período um pouco difícil, tanto para as pessoas neurotípicas quanto para as pessoas com deficiência intelectual, autismo, síndrome de Down. É um período complicado, é um período delicado. E a maneira com que você, pai e mãe, encarar a adolescência do seu filho vai fazer toda a diferença na vida dele, né? E o período da adolescência, para a gente entender um pouco melhor, ele começa aos 12 anos e termina aos 19 anos completos, ou 18 anos e 12 meses. Isso segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, para as pessoas com autismo, esse período ele tem que ser um pouco mais estendido, justamente por conta da síndrome, né? Na adolescência é muito comum a transformação do corpo, né? O corpo começa a crescer, modificar, os hormônios começam a aflorar, né? Isso acontece de uma forma muito rápida, né? Só que nas pessoas com autismo, o desenvolvimento do corpo é normal. O desenvolvimento sexual desse corpo também é normal, como o de uma criança neurotípica. Porém, o cérebro ele não acompanha esse desenvolvimento com a mesma velocidade. O corpo desenvolve, porém o cérebro não desenvolve tanto. Por isso, muitas vezes nessa fase existe muita crise, muita confusão. A criança não sabe como se comportar. Ela não sabe o que fazer com esse corpo, que até ontem era um corpo de criança e hoje ele é um corpo de adolescente, cresceu e ele não sabe o que fazer. E ele percebe que ele tem prazer no próprio corpo. E quando ele descobre esse prazer, ele começa a querer viver isso de maneira muito intensa. Daí vem o desespero dos pais. Muitos pais chegam para mim na terapia: Márcia, o meu filho adolescente, ele está se comportando de maneira errada, ele está pondo a mão dentro dos shorts, tocando os órgãos genitais em qualquer lugar, no ônibus, na escola, o dia inteiro ele faz isso. E eu já fiz de tudo, né? Eu já dei bronca, eu já xinguei, eu já bati, muitos faziam, eu já bati, eu já proibi, eu já falei que é feio, eu falei que a mão dele vai cair, e mesmo assim ele continua. Eu não sei o que eu faço. Primeiro, né? Dar a bronca, fazer tudo isso já é uma coisa muito ruim para piorar esse quadro, né? Se ele está fazendo tudo isso, né, e está se tocando, né, está se descobrindo e já se descobriu e está fazendo isso em qualquer lugar, ou está tocando no próprio corpo, ou querendo tocar as pessoas, que também tem aqueles autistas que querem pôr a mão, eles acham bonito, eles querem pôr a mão porque eles sentem a atração, o desejo sexual. Isso não pode ser, em primeiro lugar, um desespero para os pais. Porque se seu filho está fazendo isso, é porque ele não foi ensinado da maneira correta. Xingar, bater, proibir, né, ameaçar, não é o caminho certo. O caminho certo sempre é o caminho do ensinamento, é o caminho do meio, né, o caminho do equilíbrio. Ele precisa aprender. Nós precisamos olhar o autista a partir do autismo que ele tem. Né? Imagine que ele tem um corpo diferente de um corpo de criança, as zonas de interesse deles mudaram, ele não sabe o que fazer com tantos hormônios no corpo dele e é natural que ele vai extravasar isso. Agora, quando ele tem um acompanhamento, quando ele tem um ensinamento correto, ele vai passar por essa fase muito mais tranquilamente, ele vai ser compreendido. Então, ensinar a criança é a melhor maneira de você passar por essa fase de adolescência. Talvez você me diga, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como ensinar. A primeira coisa, não proíbam, não acho que isso não é normal. Gente, é normal. O desenvolvimento sexual do ser humano é normal. E outra coisa que é normal, que nós precisamos quebrar muitos tabus na nossa cabeça é que os autistas, os síndromes de Down e outras pessoas com deficiência intelectual, eles têm sexualidade normal. E muitas vezes a gente torna isso invisível. E por isso nós não olhamos, e quando nós não olhamos, nós não tratamos. E quando nós não olhamos, eles começam a agir de qualquer forma. Nós precisamos lançar um olhar de muito respeito
para com a sexualidade do autista. Ele tem direito de ter sexualidade, sim, mas nós precisamos ensinar da forma correta de como ele vai desenvolver, como ele vai manifestar essa sexualidade. É lógico que está intrinsecamente ligado ao grau de autismo que a criança tem. Se ela tem um grau severo e um grau de autismo moderado, ela vai ter dificuldade de ter relacionamento com outras pessoas, como namorar e casar. Mas ela vai ter uma sexualidade particular do seu próprio corpo, individual. E como que ela vai fazer se ela começa a se masturbar em público, em qualquer lugar? Como que você vai trabalhar isso com a sua criança? Eu vou dizer como que eu trabalho. Primeiro, a criança muitas vezes faz isso, ela nunca faz por maldade, por ser sem vergonhice, como eu já ouvi muitos pais falar, ele é sem vergonha. Não, a criança não é sem vergonha, né? Ele não faz por malícia, ele está descobrindo o próprio corpo. E muitas vezes esse corpo que ele toca, ele não sabe nem o nome, que ninguém ensinou para ele qual é a função, qual é a parte, como que é o nome das partes do corpo que ele está tocando. E ele faz por instinto, que nós também somos animais, nós também temos instinto. Então ele faz por instinto. Quando eu ensino que aquilo que ele está fazendo é natural, não é feio, não é proibido, porém, ele pode fazer no lugar certo e na hora certa. E quando eu faço esse ensinamento através de uma figura, de uma imagem, apoiando uma fala, muitas vezes o autista nem é verbal, né? Então eu preciso de figuras, né? Porque todos eles são pensadores concretos e visuais. Isso eu estou falando dos autistas de médio funcionamento e autistas de funcionamento grave, né? Os autistas moderados e os graves. Eu preciso estar falando de uma maneira, numa linguagem que eu sei que ele está me entendendo, que é uma linguagem de não proibição, mas de compreensão. Olha, o que você está fazendo pode ser feito, mas pode ser feito aonde? Aqui no teu quarto, ou no banheiro quando você está tomando banho, mas não em qualquer lugar. Nem mostrar que vai ter um momento do dia que ele vai poder fazer aquilo. Agora, se você proíbe e tira esse direito da criança, ela vai fazer no lugar onde você não está presente. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque eles são vulneráveis. Eles são pessoas que não existe dentro deles a maldade, não existe dentro deles a capacidade de perceber que o outro pode estar tendo com ele uma intenção maliciosa. Eles não conseguem ler expressões faciais, eles não conseguem entender o comportamento da outra pessoa. Então, quando você proíbe, quando você diz que é feio, que não pode, que bate, que ameaça, essa criança, ela vai esconder isso de você, ela vai fazer talvez numa escola, num lugar, e ele não vai perceber que talvez a pessoa que se aproxima dele não tenha boas intenções. Isso é muito perigoso porque eles são vulneráveis. Então, ter paciência, entender, acolher esse momento da adolescência, esse momento de descoberta do corpo do seu filho, sem proibição, sem bater, sem gritar, sem traumatizar, é muito importante, muito, muito importante. A maneira com que você vai encarar, como eu disse no princípio, vai fazer toda a diferença na vida do seu filho. Como você vai encarar a sexualidade, a adolescência dele, faz toda a diferença. Eles falaram, Márcia, eu não consigo, eu não tenho recursos para lidar com isso. Então procure a ajuda de um profissional. Procure um psicólogo que vai te orientar a como tratar a adolescência do seu filho. E também procure um psicólogo para o teu filho. Porque as terapias que uma criança recebe na sua infância, quando ela chega na adolescência, tem que ser outras terapias, porque as demandas são outras. É necessário também mudar os focos da terapia, para que a criança possa desenvolver a sexualidade dela e a adolescência dela com muito mais tranquilidade. Para os autistas que têm um grau leve, que conseguem se relacionar, que têm amigos, as grandes angústias da vida deles vai ser quando despertar o amor e o desejo de namorar. Eles não sabem muitas vezes como falar, como chegar naquela namorada, como dizer que gosta. Eles têm medo de ser rejeitados, eles têm medo de falar coisas demais e as outras pessoas não entenderem os assuntos deles. E todas essas crises, essas angústias, eles se apaixonam muito fácil. Tudo isso ele pode ser acompanhado com um psicólogo, né, para ajudar ele a como ter vínculos de amizade, como ele se relacionar. E é muito importante você, pai que tem um filho autista, né, leve, um Asperger, um autista de alto funcionamento, que consiga ter relações, trazer para perto os amigos dele, receber na casa, conhecer os amigos que estão em volta do seu filho, que ele também, mesmo que ele tenha um autismo de altíssimo funcionamento, ele tem dificuldades de entender a intenção das pessoas. Então, sabe, acolha, traga para perto, veja quem são os amigos ou as amiguinhas do seu filho, esteja perto, esteja próximo, dê segurança para ele. A melhor coisa que você pode fazer
como pai, como mãe de um adolescente com autismo é dar compreensão, dar amor, dar segurança e ensiná-lo que o que ele está vivendo é uma fase natural da vida do ser humano. Não é nenhum pecado, não é nenhum crime e não é proibido. Só deve ser feito da maneira correta, do jeito certo. Se você ensinar com toda a paciência e com todo amor, o seu filho vai aprender e essa fase vai passar e vai passar de uma maneira menos sofrida. Meus amigos, essa é a dica de hoje, né? Espero que a Gabriela, que a Karina que sugeriu esse vídeo, que essa explicação tenha realmente ajudado vocês. Esse vídeo não tem intenção alguma de trazer algo muito profundo, porque é um vídeo curto. Mas eu pretendo mais pra frente estar falando sobre esse assunto de maneira mais aprofundada, num espaço um pouco maior de tempo, né? Mas por hora, a mensagem que eu quero dizer é essa, né? É uma fase, né? Vai passar, mas esteja preparado, né? O seu filho vai crescer, ele não vai ser bebê a vida inteira, ele vai passar por essa fase. Então acolha da melhor maneira possível. Muito obrigada pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida. Gratidão imensa pela sua audiência. Espero você na próxima semana, no próximo vídeo. Compartilhe o meu canal e se inscreva se você quiser continuar recebendo os meus vídeos. Um grande abraço e Deus abençoe a sua vida.